culto de Santa Ceia é um culto maravilhoso e é para ser o culto mais alegre, porque nesse dia nós vamos lembrar da morte de Jesus. E quando Jesus ele se entregou pela igreja, foi quando ele não mediu dores, não mediu humilhação que ele ia padecer, sofrer, a si mesmo ele foi até o fim. Então, nesse dia agora aqui, ia participar, seria a primeira Santa Ceia já existente, que Jesus estava inaugurando naquele dia. Porém, Israel tinha o costume de ano em ano, dele estarem reunidos uma vez por ano na Páscoa. E essa Páscoa deu a 1480 anos passados. Então eles já estavam agora ali participando com essa ceia, essa Páscoa, 1480 vezes. E nessa quantidade de números eu estou falando para os irmãos, deu pela primeira vez, já foi comentado aqui em outro tipo de mensagem, quando Israel era escravo, quando Israel estava na escravidão, e Deus falou que ia libertar o povo dele, ia colocar eles na terra que não é leite e mel, ia tirar Israel da escravidão das mãos de faraós, dos faraós daquele tempo. Então Deus mandava para Moisés, que Moisés matasse e orientasse o grupo de pessoas, que eram os hebreus, e que matasse cada família um carneiro, para que pegasse aquele sangue quando passasse sobre a verga da porta, para quando o espírito da morte viesse para matar os desobedientes, não entrava naquela casa em que tivesse na verga o sangue. Irmãos, mas houve vontade que eu sinto de entrar por uma mensagem aqui. Amados, o que eu vejo aqui agora, eu não queria parar aqui, mas é lindo demais. E o que é que Jesus fez? Ele não nos cobriu com sangue para nos poupar da morte deste mundo. Mas deixa eu ir pelo caminho dessa mensagem dessa noite. Então, aquela foi a primeira Páscoa, há 1480 anos passados. Eles, todos os anos, eles iam para Jerusalém, para ali agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus. Éramos escravos, somos livres para adorar. Glória a Deus, aleluia. E aquela festa, então, dava-se uma vez por ano. No primeiro dia da festa, como está escrito aqui, eles iam fazer a festa comemorando a Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Quando o espírito da morte passava por cima da casa dos hebreus. Então estava comemorando naquele primeiro dia. E também em seguida daquela festa, tinha a festa dos pães ázimos. O que é os pães ázimos? É aquele pão que é feito sem fermento, que no Oriente Médio ainda usa daquele pão. É um pão chato e ele não cresce, ele é puro. Então naqueles dias eles iam comemorar a benfeitoria que Deus tinha feito para eles, que era o primeiro dia a Páscoa, e depois mais 7 dias era a festa dos pães ázimos. Agora você imagina como é que não estava aquela cidade, Jerusalém, nesses dias. Era muita gente que estava para ali, para adorar a Deus e agradecer a Deus. Então os discípulos junto com Jesus agora, passado desse dia que eu falei da libertação da escravidão, 1480 anos, eles estão indo pelo caminho em direção a Jerusalém. E eles iam comemorar essa festa, a festa da Páscoa. Muita surpresa agora estava para chegar para eles, porém,
eles não sabiam. E aqui então, como lemos, e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, Jesus está indo. Ele está para chegar em Jerusalém. Só que no primeiro dia ele não tinha chegado, nas primeiras horas do primeiro dia, ele tinha chegado em Jerusalém ainda. Quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos já estavam preocupados. Mestre, somos andarilhos, somos viajantes, não moramos aqui. Os discípulos, que eram 12. E onde é que vamos fazer essa festa? Mestre, já estamos no dia. Eles não sabiam, mas já estava tudo preparado. Glória a Deus, aleluia. Você não sabe também, mas está tudo preparado. Você não sabe, mas está tudo preparado. Glória a Deus, aleluia. Eles não sabiam. As trevas entraram na adrenalina deles, apavorados. O que vamos fazer? Mas eles estavam perguntando para o próprio Deus. Só faltou Jesus falar: está tudo preparado. Nós viemos aqui para fazer essa festa em devoção ao Pai, em agradecimento ao Pai. Tudo está preparado. Continua. Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2, olha aí, amados, e enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Ele olhou para os 12 discípulos e ali ele escolheu 2. Esses 2, a igreja até quase sabe quem é: Pedro e João. Mas tem um detalhe aqui agora. E enviou 2 dos seus discípulos. Jesus olhou para aqueles 12 e falou: Pedro, você é muito intrépido. Eu penso, não está escrito. Você é muito intrépido, eu vou escolher você. Porque você questiona todo mundo. João, eu vou escolher você porque você é mais pacificador. Para ficar certinho, de igualdade. Um falava muito, outro falava pouco. Então, para ficar igual, ele escolheu um que era um tagarela, tipo eu assim. E escolheu o outro e pensava uma semana para falar alguma coisa. Já escolheu errado? Não, escolheu certo. Vamos continuar aqui. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro, eu posso ver, parece que Pedro e João saindo, falando para os companheiros: daqui a pouco a gente se vê lá em Jerusalém. Fica tranquilo. Nós vamos fechar mais um pouquinho, vocês vão fazendo algumas paragens e vamos chegar lá. Mas é interessante tudo isso. Que ide à cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Um homem que leva um cântaro de água. Pedro e João andando naquela estrada. De repente, Pedro: João, o mestre se enganou. Como assim? Ué, ele falou que um homem carregando um cântaro de água. Isso não existe aqui em Israel. Não existe no Oriente Médio. Um homem carregar um cântaro de água, quem carrega um cântaro de água é mulher e não homem.
Isso não é tarefa para homem. Pedro, eu penso que João, um diálogo deles no caminho, que era fato. Você não via nenhum homem carregando um cântaro de água. Olha a mulher de Samaria. Não era um homem que foi buscar um cântaro de água de Samaria, não, era a mulher. E agora então, João, eu penso que João olha para ele, como é que é mesmo? João, você já carregou um cântaro de água? Não. Mas e você, Pedro? De jeito nenhum, isso é tarefa para mulher, é para homem. E eu penso que Pedro, como ele era foito, agora ele ainda, quem sabe, ele responde para João. João, será que o mestre não se enganou? É uma mulher. E ele falou um homem. Homem nenhum vai carregar um cântaro de água. Não é tarefa do homem. É como a gente chegar na casa de uma pessoa, de um conhecido, o marido está lavando roupa, o marido está lavando os pratos, o marido está fazendo a comida, o marido está varrendo a casa, o marido está dando banho no bebê, está limpando o cozinho. E é o marido, quer dizer, parece que não está muito certo, está disforme esse negócio. Pode até fazer, mas está errado. A tendência é a mulher, ou não? A tendência é a mulher fazer isso aí. Claro, cada pessoa está na sua função. E também, assim como é o homem que tem que carregar um saco de cimento na cabeça, não é a mulher, isso é a função do homem. Tá falando com um casal aí, né? Mas aquela deixa cair. Eu estou falando, ela é pedreira. E o que é isso? Olha aí onde Pedro ia se enroscar, era isso aí. Ia encontrar a mulher que carrega um saco de cimento na cabeça. Ela ia falar, não, eu carrego aqui, joga aqui. Queridos irmãos, se fosse eu e você, vamos falar bem a verdade, nesse dia, ali mesmo do jeito de eu falar, Jesus, o Senhor agora se enganou, muda essa revelação ou essa profecia, porque não vai se cumprir, o homem não carrega cântaro de água. Chegando com um detalhe, talvez você leu tão correndo aqui, que também não percebeu. Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Para ficar pior as coisas, quem ia encontrar esse homem, ou Pedro e João, o encontro deveria ser Pedro e João encontrando o homem. Mas aqui está diferente. É o homem encontrando Pedro e João. Sabe o que é que eu vejo nisso? É o Deus que confunde nossas cabeças. Nós encontramos nossas razões para fazer aquilo que está errado e achamos que está certo. Nós achamos que assim, dessa maneira que Jesus quer fazer, está errado. Desse jeito não vai funcionar. Comigo só funciona se for mulher carregando cântaro. Ou comigo só funciona se for... Não, Deus faz do jeito que Ele quer. Sabe por quê? Porque eu e você não sabem fazer com precisão aquilo que tem que ser feito. Logo, nós temos mais obedecer do que dar opinião. Senhor, eu vou na igreja para o Senhor falar comigo. Eu já trago um rascunho daquilo que eu quero que Deus fale comigo. Então Deus não vai falar porque eu já tenho o rascunho feito. Como é que Ele vai falar comigo se eu já trouxe uma história programada para Ele repetir aqui e falar, olha, aquilo que você quer ouvir, eu estou te falando de um elemento, vem aqui, saindo, eita Deus bacana, Ele falou tudo que eu queria ouvir. Não foi Ele que falou não. Porque Ele fala coisas diferentes. Ele fala coisas que você não espera. Ele trabalha por processos diferentes. Ele trabalha por metodologias celestiais. Eu não sei, nós não sabemos amanhã. E amanhã o meu Cristo, Ele fala desse jeito. Eu já fui no seu amanhã e estou no hoje te dando orientação para a sua vida. Sabe por quê?
Porque às vezes eu e você, nós queremos o caminho, a bússola que nós mesmos criamos e queremos andar por ela e que tudo dê certo. Como assim? E a direção de Cristo, é Ele quem dá a direção. Ele quem faz. Ele mandou ir, mandou. Está Pedro e João obedecendo, indo. Chegando na cidade de Jerusalém, ele vê aquela mulherada carregando o cântaro. Ele não vê um homem. Mas Jesus mandou. Jesus falou. Falou, então está falado. Falou, então vai acontecer. Falou, então espera que vai dar tudo certo. Falou, então entra na rota de Cristo. Quer que dá certo? Quer. Entra na rota de Cristo para dar certo. Ele falou. Ele não falou porque você é marionete na mão dele, não. Não, é porque você pensa que ele é marionete, que ele vai fazer o que você quer. É você que tem que fazer o que ele quer. Oh, glória! Eu fico tremendamente alegre com esse Cristo que ele faz coisas inesperáveis no nosso meio. Irmãos, eu não me canso de falar, olha onde eu e minha esposa está. Numa cidade que não tínhamos conhecido, não temos um da família, não temos parente, não temos nada para morar aqui. Mas o Cristo falou, eu te conheço, você vai morar ali em Jardinópolis. Você não conhece ninguém, mas eu te conheço. Irmãos, os meus olhos diziam o seguinte, não, na cidade tal, a igreja é grande, mas Deus só não é aqui. E a igreja, Senhor, nem igreja tem. É desse jeito que Deus trabalha. Quer que dê certo? E por conta de eu ter obedecido, estou eu aqui curado. Minha esposa curada. Vivendo o dia a dia como Ele quer que venhamos viver. Sem se preocupar com o dia de amanhã. Porque basta hoje o seu mal. Ei, amados irmãos. Às vezes não queremos obedecer a Cristo, que o que Ele está falando é absurdo. Quando Ele fala para você não beber, mas um traguinho só não faz mal, de repente lá está bebendo 2, 3, 4 goles, está caindo já nas calçadas por aí. Quando Ele fala para você não fumar, é porque está cuidando de você, nem você sabe cuidar de você na verdade. Se você soubesse, você não se dopava. Se você soubesse, você não estava tudo corongado na vida, porque você envelheceu. Como você envelheceu? Não é porque os anos passaram, não. É simplesmente porque você fez coisas que não era para fazer, que estraga a sua saúde. Aí Cristo vem falando, não beba, não fuma, não perca noite de sono, vai dormir cedo, vai descansar, vai trabalhar amanhã. Mas nada disso eu faço. Eu tenho resistência. Como assim? Não tem resistência coisa nenhuma. Irmãos, quando nós queremos fazer o que nós queremos, nós nos arrebentamos. Ei. Agora aqui então, um homem que leva um cântaro vos encontrará. Isto é, não era Pedro e João que iam encontrar esse homem. Quem sabe Pedro lembrou a João, João lembrou a Pedro, falou assim, escuta, é para nós ficar tranquilo, é para nós ficar em paz, porque o homem que Jesus falou vai vir aqui onde nós estamos. Não se nós ficar procurando de rua em rua, não. Olha aí que eu já preguei aqui, as bênçãos do Senhor virão sobre ti, as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É para eu e você ouvir. As bênçãos chegam. Olha aí agora que maior exemplo do que isso, amados. E esse homem com cântaro vai encontrar vocês. Pedro e João está agora tranquilo. Porque o que é intranquilo junto com aquele que é tranquilo, fica tranquilo também. No caso Pedro ali afoito, vendo João na paz. Aí ele fala, sabe uma coisa, vou descansar também com esse caboclo aqui, ó. Esse cara aí não está nem envelhecendo, tão tranquilo que ele é. O mundo está desabando para lá, ele não está nem aí, ele confia em Cristo. Aleluia! Oh,
Alguém bate nas costas de Pedro. Ele olha, já olhou, viu o homem com cântaro na mão. Pela rua só tinha aquele homem com cântaro. Por que ele estava com cântaro? Porque ele era indicado para dar a benção para João e para Pedro. Aleluia. Irmãos, se Deus quiser te abençoar, Ele vai fazer até o inimigo abrir porta para você entrar lá dentro. É desse jeito. Ali agora, esse não fala, me acompanha. Sai Pedro e João andando. Vamos lá, vamos continuar a leitura. E Jesus fala, segue ele, viu? E aonde quer que entrar e dizer ao senhor da casa. Apresentou agora o dono da casa. Apresentou, esse aqui é Pedro, é João, eu encontrei ali. Eles são... Aí o caboclo olha e fala, já sei, discípulos de Jesus. Como é que você sabe? Parece com ele. O jeito de falar, a maneira. E que Jesus é meio esquisito, ele quebra os paradigmas. Ele é tremendo em quebrar paradigma. É esse daqui. Aí Pedro pergunta para ele. Então agora eu preciso ver os quartos aí que está preparado, que a gente tem 12 pessoas, mais um, que é Jesus, aí em 13 então. E nós chamamos de aposento. Não, está tudo preparado. Por que você está se preocupando? Está tudo preparado. Está tudo preparado. Jesus não mandou ir? Mandou. Foi. Então, fique em paz. Vamos continuar. Aonde quer que entrar e dizer ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Que Jesus mandou falar. Você fala isso para ele. Chegando lá e repetindo precisamente. E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Estava preparado, irmãos. Eu penso que quando Pedro e João encontrou com os outros discípulos, os outros 10, eu penso que um falava para o outro assim, Tomé, eu sei que você é incrédulo, mas estava tudo preparado, viu? Glória a Deus. Eu penso que Tiago estava tudo preparado. O mestre diz, onde está o aposento que hei de comer Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrar um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali. Agora era para preparar a mesa só, porque estava tudo bonitinho, os móveis, tudo, com precisão. Agora preparar a mesa. Por quê? Porque a Páscoa já está falando que é festa. Eles matavam o cordeiro, o carneiro, e ali com ervas amargas e tudo, eles passavam a comer. Certa hora, eles vinham a comer. Então, quando Jesus falou, preparai ali, ele estava dizendo o seguinte, você não tem que se preocupar com nada. A sua preocupação é obedecer. Vai e obedece. Porque está tudo certinho. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam-lhe como tinha dito. Prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. Aí eles se encontraram. E quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, aquela festa era de risos, de alegria, porque eles estavam celebrando a Páscoa, que era a libertação de Israel, era a Páscoa que estava dizendo, você não é mais escravo. E lá então, fazendo aquela festa, o
Quem sabe eles repetiam: eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo, eu não estou sob o domínio de faraós. E quando estavam sentados a comer, mal festa, disse Jesus: em verdade vos digo, eles esperavam que Jesus ia fazer uma oração como fazemos aqui. Eles esperavam que Jesus ia trazer um discurso nobre, cheio de coisas lindas, bonitas. Eles esperavam de Jesus uma coisa diferente. Mas Jesus fala para eles: um de vocês vai me trair. Você pensou, irmão? Sentado numa mesa de 12 homens. E o mestre fala isso para mim. Vou falar para nós ali, 12. Um de vocês aqui vai me trair. Vamos continuar. E eles começaram a entristecer-se. O interessante que eu leio aqui, e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após o outro: sou eu. E o outro disse: sou eu. Gente, que coisa, que mensagem linda que eu encontro aqui. Quando Jesus falou: um de vocês vai me trair, pensa com a atmosfera daquele lugar. Alguém poderia sair de fininho, ou então eu, se fala para mim, aqui eu estou fazendo parte dessa reunião, e ao meu lado aqui tem uma pessoa, tipo João, Tiago, André, eu pergunto para mim mesmo: será que ele? Será que é Tomé que tem um conceito meio duvidoso? Aí Pedro, quem sabe, olhando para João, fala: será que é João? Eu tentou trair ele. E um outro agora olhando e falando assim: mas não, eles não fizeram isso. É isso que me traz uma lição tremenda. Essa lição é maravilhosa. Sabe o que eles fizeram? Mestre, sou eu. O que é que nós lemos aqui em Coríntios? 1 Coríntios? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Mestre, por acaso sou eu que vou lhe trair, mestre? Às vezes eu fiz alguma coisa errada. Um após o outro. Aí o outro se levanta: mestre, sou eu. Às vezes eu fiz alguma coisa errada, mestre, e não estou sabendo. Às vezes eu já comecei a lhe trair, mas eu não queria. Sabe que foi ele? Sou eu, mestre, que vou lhe trair. Nenhum acusou ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo, quando escreveu essa carta, 1 Coríntios, eu penso que ele leu muito a história de Marcos, o escritor Marcos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ali os discípulos não apontaram ninguém. Sabe por quê? Os discípulos sabiam que eles eram homens propensos a erros. Homem sujeito a erro igual eu e você. Homem é sujeito a escorregar. Homem que fala assim: hoje ele caiu, amanhã eu posso cair também.
Os discípulos tinham uma visão mais alargada. Os discípulos sabiam que eles eram homens naturais. Eles não eram Deus e tampouco semideus. Eu não erro. Não, eu não vou trair. Então eles começaram, mestre, sou eu. E não apontaram ninguém. Não acusaram ninguém. Querido, você observa como é que nós estamos vivendo no nosso tempo, nos nossos dias. As pessoas, aquele ali, aquela lá, o que ele fez para cair, está caído. Às vezes faltou misericórdia. Às vezes faltou misericórdia de alguém abraçar e falar, filho. Isso volta aos nossos dias de hoje. Conscientização de que o Mestre está aqui. Conscientização, falta de que somos gente igual todos, não somos melhor que ninguém. Falta conscientização da gente rever o nosso conceito e deixar de acusar e apontar as pessoas, ou colocar os nossos fracassos sobre outras pessoas, porque às vezes não aceitamos aquele pecado que cometemos, então queremos encontrar alguém para que seja uma escapatória para a gente. Não somos capazes de falar, mestre, mas eu não queria pecar, eu não queria errar. Aqui nós encontramos esses homens que começam a nos ensinar muito mais. E eles começaram a entristecer-se, dizer um após outro, sou eu, mestre. Mas ele respondendo disse-lhe, é um dos 12 que põe comigo. Não precisa apontar lá para fora, não. Aponta aqui para dentro primeiro. É um dos 12 que põe comigo o pão no prato. Agora Jesus, para aliviar, vai servir os discípulos. Eu penso que nessa hora, Judas, que Judas tinha que trair. Senão não tinha os acontecimentos que teve. Então Judas, ele definia. E Jesus então está servindo. Esse é meu corpo, que é dado por vós. Quando vai servir a Judas, pensa bem como que está a cabeça de Judas agora que ele já ia trair mesmo. E era naquela mesma noite que ele ia trair, não era depois não. Judas está ali, todo culpado. E Jesus vai até ele, entrega o pão para ele. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comeres, em memória de mim. Sabe o que Jesus estava dizendo sem falar uma palavra nessa hora? A minha graça supera os seus pecados. Glória a Deus. E é por isso que nos alcançou nessa noite, nesse dia de hoje. É a graça de Jesus que nos comove. É a graça de Jesus que nos alcançou. É por isso que estamos aqui nessa noite, nesse dia de hoje.
para participar dessa ceia, porque a graça dele nos alcançou. Ele poderia dizer para você: não, Judas, você é Judas, mas ele serviu. Tomai e comei, esse meu corpo, que é partido por vós. Pega o cálice, tomai e bebei, esse é meu sangue, sangue da nova aliança. Você não vai matar mais cordeiro, você não vai matar mais carneiro. Agora é uma aliança que eu estou estabelecendo. É a nova aliança. É a aliança do sangue que hoje, qualquer um que quiser, corre para debaixo daquela cruz. No alto dela tem Cristo. Embaixo dela não tem quem te toca. Ninguém pode tocar em você quando você está embaixo da cruz. Quando você está embaixo do sangue de Cristo, nada pode te tocar. É verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas é daquele homem que o Filho do Homem foi traído. Verso 22. E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoando-o, partiu, ele disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Está escrito aqui. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mas Jesus, ele não sabia que ele ia morrer? Sabia. E como que no meio de tudo isso ainda ele vai cantar o hino? Era um hino específico. Não era um hino, está falando aqui o hino. Era um hino específico que ele ia cantar agora, mas ele sabia que naquele dia, naquela noite, ele ia ser traído. Ah, irmãos, parece que eu vejo ele cantando aquele hino que nós conhecemos. O de cruz seja, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, levo eu. Toda a igreja. Se ela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida
Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu A igreja de pé, levarei minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-lhe o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, quero morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Queridos, é de pé, é de pé. Se fosse eu e você, o que faríamos? Quando alguém dissesse para mim, amanhã não tem arroz para comer, talvez eu me revoltaria com Cristo. Faz uma semana que eu não tenho mistura, não tem carne, não tem... Eu me revoltaria com Cristo, talvez. E às vezes, se alguém viesse na minha porta e dissesse a mim alguns desaforos, poderia ser que eu me revoltaria com Cristo. Mas Cristo não fez isso. Ele propositalmente veio para morrer.
e sabendo que ia ser crucificado, cuspido, rejeitado, humilhado, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da sua vida. Ele continua dizendo: a minha graça faz com que eu não desista de você. A minha graça faz com que eu continue a falar. Eu espero você. Ele ia para o Monte das Oliveiras para orar. E chegando lá, ele chamou alguém para orar com ele. Ele chamou 2 pessoas. De novo, Pedro e João. Eles dormiram. E Jesus reclamou: nem uma hora vocês podem orar comigo? Queremos tudo de Jesus e não damos praticamente nada. Eu quero a vida de Jesus, eu quero a vida com Jesus, mas talvez eu não dou nada. Eu quero que Ele me sustenta. Eu quero que Ele me dê casa. Eu quero que Ele me dê um bom casamento, uma boa família, uns bons filhos. Eu quero tudo dele. E o que é que eu dou para Ele? O que é que eu estou dando para Cristo? Será que pelo menos uma hora de oração eu estou dando para Ele? Eu também não posso orar porque eu estou cansado. Estou dormindo. Estou com sono. Amados irmãos, é uma noite de reflexão para você. É uma noite para você falar: Jesus, a partir dessa noite, eu vou me juntar nesse exército de homens valentes. Lembra quando Deus chamou Gideão? Veio aquele monte de homens. No primeiro brado, voltaram 20.000. Com 10.000 homens. E Deus fala para Gideão: é muita gente. Fala para os covardes, os medrosos que voltem. Dos 10.000 voltaram 9.700 homens, sobrou 300. Queira Deus que nessa noite você venha fazer parte desse grupo seleto de homens. Quem sabe você venha ser um desses 300, mas 300 que Deus ia honrar. Era 300 homens que Deus estava falando: nesses eu confio. Não tem sono, não tem acusação, não tem inimigo que vai resistir a eles, que são homens valentes e perseverantes. É com esses que Deus conta. É esses que continua levantando a bandeira de Cristo e falando: eu sou crente em Cristo. Oh glória, oh glória, glória a Deus. Nós vamos então agora estar abençoando os nossos